Boa noite a todos e sejam bem-vindos a mais uma edição do PCM Podcast. Eu sou o Luís Pinto e hoje tenho aqui comigo o Miguel Lopes. Ora viva! E o Rodrigo Casinha. Olá! Portanto, os mesmos convidados das últimas edições e antes de começarmos a falar da volta a Portugal, vou hoje começar por abordar o nosso jogo. Pela primeira vez teve dois vencedores, o Bruno Paiva e, curiosamente, o Luís Pinto. E eu gostava de dar os parabéns aos dois jogadores, apesar de um deles ser eu próprio. Mas não podia deixar de passar esta ocasião porque na nona edição do jogo, pela primeira vez, alguém que pertence à revista consegue estar no lugar mais alto do pódio e como fui eu, ainda melhor entregue ficou. Brincadeiras à parte, vamos então à volta a Portugal. Uma volta a Portugal que foi ganha por alguém que ninguém apostava. Nem eu próprio ciclista apostava em si para ganhar a volta a Portugal. Estou a falar de Rui Vinhas, mas antes de entrarmos pelo tema Rui Vinhas, podemos falar de surpresas e desilusões, como é habitual. E não sei qual de vocês quer começar por falar desse assunto, mas estejam à vontade, façam de conta que estão em vossa casa. Bem, surpresas e desilusões. É sempre difícil escolher equipas portuguesas para desilusões. E confesso que, por norma, há sempre uma equipa portuguesa que acaba por desiludir na volta a Portugal, cujos objetivos normalmente não são alcançados. A verdade é que nesta edição tivemos a W52 uma vez mais a ganhar destacadamente a volta, neste caso até com uma dobradinha. A Rádio Popular, apesar de não ganhar nenhuma etapa, coloca um homem no pódio, em Daniel Silva. A própria FAPEL consegue múltiplas vitórias de etapa com Daniel Mestre e tem Johnny Brandão em grande destaque, apesar de ter terminado inclusivamente só em quinto lugar. Temos o Loltano, que também conseguiu pelo menos uma vitória de etapa e ainda tem o destaque de Vicente Garcia de Mateus ter estado em grande forma na volta a Portugal, tendo sido apenas traído por um furo no contrarrelógio final que lhe tirou uma prestação ainda melhor que aquela que ele conseguiu. E depois, por fim, temos o Sporting Tavira, que infelizmente tanto procurou a vitória, efetivamente a conseguiu, mas a nível de classificação geral, o melhor elemento quedou-se apenas pela 21ª posição, que, como acabaria por ser esperado, é o italiano Rinaldo Nocentini, o seu líder para esta corrida. E perante estas equipas, todos estes resultados conseguidos pelas várias equipas portuguesas, acaba por ficar assim um bocadinho mais à margem a LA Alumínios Antarte. A LA não consegue nenhuma vitória de etapa, efetivamente esteve quase a conseguir uma com Alejandro Marque, não foi suficiente, foi batido por Daniel Mestre. E no que toca à luta pela classificação geral, Marque muito cedo ficou fora dessa luta e Amaro Antunes foi sempre um elemento um tanto ou quanto à parte da luta pela classificação geral. A verdade é que ele termina na 6ª posição, mas pouco ou nada se viu do ciclista português da LA. E, no entanto, acaba por ser para mim um pouco a desilusão de uma equipa que trazia à partida dois elementos com francas possibilidades de fazer top 10 na geral e, quiçá, mediante situações de corrida, até mesmo arranjar maneira de tentar lutar pela vitória. Afinal de contas, não são todas as equipas que aparecem aqui na Volta a Portugal com dois líderes, por assim dizer. E acaba por ficar apenas com o 6º lugar do Amaro Antunes, uma prestação bastante discreta, e como tal acaba por ficar um pouco desiludido com a prestação desta LA. A surpresa, obviamente a grande surpresa terá de ser Rui Vinhas, mas eu vou dar tempo de antena a outro ciclista que me impressionou bastante durante esta volta a Portugal. Falo nada mais nada menos do que Wilson Ramiro Dias, o colombiano da equipa brasileira Funvic, uma equipa que eu até esperava que pouco ou nada fizesse durante esta volta a Portugal. Eles, por norma, quando participam, têm sempre prestações bastante discretas, sem lugares de destaque em etapa, sem combatividade ao longo das tiradas, sem luta por qualquer classificação, e a verdade é que eles conseguem sair de cá com a vitória na classificação da montanha por um colombiano que, não sendo novo, demonstrou uma energia e uma combatividade bastante interessantes,
para um ciclista que nem sequer fazia parte dos quadros da equipa e que está somente a estagiar. Quase certeza por este andar já terá conquistado o seu contrato, pelo menos para o resto da temporada. Veremos se não ficará na equipa para o ano que vem. Bem, eu gostava de realçar o que o Miguel disse no que toca a L Alumínios. Tirando o Amar Antunes, que acabou por fazer uma volta a Portugal dentro do espectável, não nos iludiu nem surpreendeu. Realmente Alejandro Marque ficou aquém. O próprio Hernani Broco, que vinha de um grande troféu Joaquim Agostinho, onde fez pódio, também teve uma volta a Portugal para esquecer e infelizmente já anunciou que vai abandonar o ciclismo. E a equipa que tentou conquistar a classificação da montanha, que foi dela tantos anos seguidos, também falhou esse objetivo. Bruno Silva acabou por não conseguir sequer estar dentro da discussão. Nunca chegou sequer a vestir aquela camisola. Foi de César Fonte, foi de Wilson Dias, foi praticamente desses dois. Também Frederico Figueiredo chegou a liderá-la no início, mas acabou por sempre estar muito à parte desta volta. Também gostava de juntar nas desilusões Gary Coites Bravo. Para mim foi uma desilusão. Se esperava bastante mais do Basco. Esperava também mais de Bruno Pires. Bruno Pires tinha aqui uma oportunidade de salvar possivelmente a temporada e a volta a Portugal saiu-lhe completamente ao lado. Não, é certo que teve uma broncolite, salvo erro, mas depois acabou por nem sequer tentar uma vitória em etapa. Não, foi uma volta a Portugal também para esquecer para o veterano português. Por último, tem que se realçar também a prestação da Sporting Tavira. É certo que ganharam uma etapa, mas as ambições deles eram outras e acabaram por não confirmar isso. Não sabemos, pronto, é discutível se essas ambições eram realmente realistas, mas o facto é que ficaram aquém dos seus objetivos. Mas antes de falar ainda mais a fundo de Rui Vinhas, que foi uma das surpresas que vocês falaram, esta volta foi rica em polémicas ou situações mais caricatas, desde cortes no pelotão que não existiram, mas que foram dados e que depois foram retirados, desde ciclistas a cruzar a linha de meta e a festejar uma volta antes do final, toda uma etapa em que o pelotão vai em sentido contrário durante 4 km. Não sei se vocês têm alguma coisa a dizer sobre estas situações e sobre o impacto que acabaram por ter na volta em si, ou se acham que, mesmo que estas situações não tivessem acontecido, os resultados acabariam por ter sido semelhantes. Sinceramente, em relação à situação dos cortes, acho que foi um erro um bocado. Acho que não tem outro nome, foi um erro ridículo dos comissários inicialmente. Não me parece que fizesse qualquer sentido conceder aqueles cortes, estava completamente contra o regulamento. Ainda bem que corrigiram ainda a tempo e que isso não implicou nenhuma alteração a nível de camisola de líder ou alguma coisa do género, porque teria sido bastante grave. Em relação à situação daquela etapa, eu acho que os comissários acabaram por optar por uma solução que talvez fosse, como se disse muito, a menos má. Acabou por prejudicar os elementos da fuga, especialmente Ricardo Viola, que podia ter ganho mais tempo ainda naquele dia, porque ficou tanto tempo parado à espera do pelotão que depois torna-se complicado de recuperar. Mas a verdade é que também os diretores esportivos das outras equipas, como o Américo Silva da FAPEL, também se queixaram porque o pelotão teve que percorrer mais quilómetros, mas eu não percebi também muito bem essa confusão, porque dado que o pelotão acabou de fazer um período de descanso ativo, não foi assim tão prejudicado quanto isso. Por último, houve uma espécie de polémica que se verificou, foi a situação de termos o Mirko Selvágico na classificação da juventude. Eu não entendi essa situação, foi um erro também grosseiro. Se por acaso o ciclista estivesse na discussão dessa camisola, como é que iríamos dar uma camisola da juventude a um ciclista que neste momento tem 31 anos? Não se entende como é que se deixa escapar uma situação destas. A verdade, tanto quanto me recordo dessa situação, o problema estava na licença, no número da licença UCI do ciclista. O número, que para quem não sabe, essa licença é atribuída em função da idade do ciclista, o ano de nascimento, e provavelmente quando de anotar
a dita licença do ciclista, enganaram-se, em vez de meter que ele tinha nascido em 85, meteram 95. E basicamente nunca se deram ao trabalho de ir reconfirmar, ou nunca ninguém os informou desse erro, o que acaba por ser hilariante e ao mesmo tempo um pouco vergonhoso para uma organização não ter noção dessa falha. Efetivamente, no que toca à etapa julgo que foi a da Ruda dos Vinhos, cujo final teve aquela polémica toda com o pelotão a entrarem por estradas que não estavam no percurso, ter-se enganado. A verdade é que o grupo da frente não se enganou e o grupo de trás terá ido atrás das motas que se terão enganado. Vai sempre ficar no ar aquela especulação de que se o pelotão o tempo deveria ter sido parado e a corrida neutralizada. Há aquela dúvida no ar de que se tivesse sido a fuga a enganar-se no traçado, que a corrida nunca teria sido neutralizada. Eu acho que isso é sempre um campo muito, muito polémico, muito ambicioso estar a entrar no campo dos ses. Todos sabemos que isto não se faz de hipótese, não se faz de situações de corrida que não existem, mas que poderiam existir. A verdade é que temos de pegar nos erros e das duas uma, ou se vive com eles ou se tenta corrigir. A organização, no meu entender bem, optou pela segunda opção, tentou corrigir o erro que a situação de corrida tinha proporcionado. É o menor dos males, é um facto. É uma situação que não agrada a todos, é consensual, por irónico que pareça. Quem ia na fuga provavelmente iria ganhar mais tempo. Quem ia no pelotão, e eu cheguei a ver o próprio camisola amarela Rui Vinhas, a uma dada altura da reportagem em plena etapa, a virar-se para ciclistas ou para comissários de corrida a dizer que ele era o principal prejudicado. Eu não percebi porquê. Ele não tinha a camisola amarela em risco e o facto de terem-se enganado no percurso e terem neutralizado só o beneficiou a ele, porque foi menos tempo que perdeu para o Vilela. Portanto, foi toda uma situação polémica que acaba por ser uma das imagens que fica desta edição da Volta, e que infelizmente não é uma das boas. Depois, por exemplo, posso sempre realçar também outras situações mais caricatas que houve, como por exemplo logo à primeira etapa a seguir ao prólogo, em que Ramiro Dias, uma vez mais, ele desde logo a destacar-se com a célebre festejo na segunda passagem pela meta após a primeira subida ao Sameiro. Infelizmente ainda lhe faltava uma volta ao circuito e ele, coitado, não que eu acredite que ele tivesse possibilidades de chegar isolado nessa etapa e de a ganhar e assumir aí a classificação a liderança da classificação geral, mas a verdade é que não deixa de ser irónico um ciclista a estagiar numa equipa estrangeira não ter essa correta informação, ou pelo menos essa ideia correta do percurso, de que seriam 2 voltas ao circuito final e portanto 3 passagens na meta. É de lamentar. Se calhar acaba para hoje ser só hilariante para o ciclista e para a própria equipa, que deveria ter essa informação bem passada pelos seus ciclistas. Acaba por ser um bocadinho mais vergonhoso. Penso que de resto a polémica dos tais cortes que foram atribuídos numa das primeiras chegadas em linha, se não estou em erro, na etapa que ganhou Francesco Gavazzi, foi uma etapa de veras, foi esquisita. Toda a etapa em si foi normal, aquele final em pavé, nitidamente com o ataque de José Gonçalves e resposta dos elementos da Androni e de Vicente Garcia de Mateus, tudo isto foi emocionante, mas depois ir ver os resultados finais e ver cortes inexistentes, até mesmo porque a classificação da etapa era visível a todos através dos sites oficiais, dava para ver que não havia diferenças de tempo. A primeira diferença de tempo que havia, se não estou em erro, era algures entre o 15º e o 16º, e portanto não fazia sentido absolutamente nenhum aqueles cortes de 1, 2, 3 segundos que se via na classificação oficial. Felizmente, se não estou em erro, 2 dias depois esse erro foi corrigido, a classificação acabou por não se prejudicar, e o que aconteceu depois foi a fatídica etapa, aquela onde Rui Vinhas esteve em fuga e o pelotão
e aqui eu tenho obviamente de lançar achas para a fogueira. Eu acho que é principalmente culpa dos ciclistas, dos ciclistas não, mas dos diretores desportivos das equipas portuguesas. Não se pode dar espaço a uma fuga numa fase tão prematura da corrida, e tendo lá um ciclista que é da equipa mais forte em prova, que é normalmente um dos últimos elementos a entrar ao trabalho nas etapas mais duras. Não se pode dar espaço a uma fuga com um elemento desses, porque, tendo em conta a força da equipa, o domínio que ela tem exercido no ciclismo nacional nos últimos anos, acho que foi um tiro no pé. Acabou por ser um tiro no pé na própria equipa, que se viu dividida entre manter a camisola amarela e trabalhar para Rui Vinhas, e manter o trabalho para o seu líder Gustavo Veloso, que depois acabou por se revelar sem resultados no que toca à classificação geral. Gustavo Veloso ficou em segundo lugar, não conseguiu tirar a camisola amarela a Rui Vinhas, mas não deixa de ser uma mancha um bocadinho negra do pelotão nacional, a incapacidade das outras equipas que não a W52 Porto assumir a cabeça de pelotão e trabalhar em prol dos seus líderes, ou pelo menos contra as outras equipas, como seria de esperar em qualquer pelotão em que se sabe que os ciclistas são todos capazes de grandes performances a cada altura. E agora que pegaste então no Rui Vinhas, é a altura de vocês discutirem entre vocês a classificação desta volta. Foi o que esperavam, foi tirando o primeiro lugar do Rui Vinhas, foi uma classificação que estavam à espera. Existem mais surpresas além do ciclista da W52 Futebol Clube do Porto? Eu confesso que, para já, olhando para o top 10, é notório, e mesmo um bocadinho mais abaixo na classificação, é notório o domínio do W52 Porto. Com o plantel que têm, conseguem colocar colocam os dois primeiros, Rui Vinhas e Gustavo Veloso, têm o quarto de classificação geral, Raul Alarcón, têm o 12º António Carvalho, têm o 13º Ricardo Mestre. Deixa-me só ressalvar que fazer primeiro e segundo nesta estrutura na volta a Portugal já não é novidade. Já aconteceu com o Gustavo e Délio, já aconteceu com o Gustavo e Marque. É um facto. E tudo sempre dentro da estrutura da OFM Quinta da Lixa, agora da W52. É a equipa do Sobrado. Sim, o conjunto do Sobrado tem dominado a volta a Portugal nos últimos anos, e este ano é apenas a confirmação desse estatuto como equipa mais forte do pelotão nacional, ou pelo menos como a equipa com melhores condições e com os ciclistas mais capazes da atualidade a nível de ciclismo nacional. Eles têm uma equipa com muitos ciclistas de grande qualidade que se vão superando uns aos outros, e o irónico é que não é a primeira vez que Gustavo Veloso acaba por perder uma volta para um colega de equipa. Aconteceu, se não estou em erro, em 2012 com Alejandro Marque, penso que foi em 2012, e portanto, 2013. Agora também estava a contar os anos, não me estava a ver. 2011 creio que foi Ricardo Mestre a vencer. Sim, 2012 foi o primeiro ano de Gustavo Veloso, e o primeiro não foi o quinto do David Blanco? Sim, foi. Quinto do David Blanco, no ano a seguir ganhou o Marque, depois os dois do Veloso, sim. É a segunda vez que esta equipa deixa uma fuga chegar, e é um colega de equipa que ganha. Em anos anteriores era o Délio que acompanhava o Veloso durante a etapa toda. Este ano o Rui Vinhas ganhou muito tempo numa fuga, e isso deu-lhe de certa maneira um outro estatuto dentro da equipa, uma vez que deixou de se ver o camisola amarela mediante situações esporádicas a trabalhar em prol do líder da equipa. Esse trabalho coube sempre a Raul Alarcón, que soube muito bem assumir as rédeas que Délio Fernandes em anos anteriores tinha desempenhado, e sempre soube levar o líder Gustavo Veloso no seu limite máximo, até o mais perto possível da meta, para este concluir com sucesso o trabalho da equipa. Foi assim que aconteceu na vitória, se não estou em erro, na Guarda. Foi assim que aconteceu na outra vitória que Gustavo Veloso teve, se não estou em erro, na etapa da Senhora da Graça. Portanto, tendo em conta tudo aquilo que a estrutura da W52 tem demonstrado, é a clara dominadora da volta a Portugal. Deixo ainda uma outra nota para Vicente Garcia de Mateus,
aquilo que nós temos de noção do ciclista antes desta volta a Portugal é que era principalmente um ciclista rápido, com uma grande finalização a nível de etapas ao sprint, e essa imagem que tínhamos dele acaba por desaparecer um pouco quando o vemos fazer esta volta a Portugal, a acompanhar os melhores nas etapas mais duras. Uma etapa com 2 passagens pela Torre, ele passa no grupo da frente. Uma etapa que termina no Alto da Senhora da Graça, ele termina junto dos principais favoritos, ou pelo menos do grupo que secundava a chegada dos 3 primeiros. Neste caso foram Gustavo Veloso, Daniel Silva e Johnny Brandão. E acaba por ser uma certa reviravolta na imagem que nós temos do ciclista. Acaba por ser traído no contrarrelógio final, ele que vinha a fazer um grande tempo, como é confirmado pelo primeiro ponto intermédio da dita etapa, acaba por ser prejudicado por um furo e acaba por perder não só muito tempo, como também lugares na classificação. Ele que era 6º e na última etapa caiu para o 8º. É de veras um sinal do que pode ser Vicente Garcia de Mateus daqui para a frente. Tenho agora uma certa curiosidade em vê-lo em disputar outro tipo de provas, como por exemplo o Grande Prémio Jornal de Notícias, o próprio Troféu Joaquim Agostinho. São provas que têm um grau de dureza mais elevado e que eu espero que ele agora esteja à altura para lutar por elas com ciclistas que já a venceram, como por exemplo João Benta, o próprio António Carvalho. São ciclistas de valor e que merecem o seu destaque por terem ganho essas provas. E agora Vicente Garcia de Mateus, depois da exibição que faz nesta volta a Portugal, para mim tem de ser um nome colocado juntamente com eles para disputar essas provas mais duras. A juntar ao que o Miguel já disse, acho que o Henrique Casemiro também acabou por ser uma surpresa. É certo que ele estava a fazer uma boa temporada este ano, mas nunca tinha demonstrado este nível de uma volta a Portugal. Talvez a saída da estrutura da Tavira, onde ele esteve integrado durante largos anos, lhe tenha feito bem. Parece-me que sim, porque ele nesta volta a Portugal foi claramente o braço direito do Johnny Brandão, esteve a um grande nível, atacou quando tinha que atacar, apoiou o Johnny quando tinha que apoiar, para mim esteve muito bem mesmo. Dentro da própria FAPEL também o Daniel Mestre, que acabou dentro dos 20 primeiros, ganhou 2 etapas, fez uma volta a Portugal também de grande nível mesmo, e também estava integrado na estrutura da Tavira e saltou para a FAPEL e agora está com um nível claramente acima. Talvez a estrutura da Tavira não tivesse a funcionar tão bem nos últimos anos, como aliás era evidente pelos resultados que iam obtendo. Também, por último, gostava talvez de realçar pela negativa a situação do João Benta. É certo que o Lutano acabou por ter no Vicente Garcia de Mateus um líder, mas o João Benta, que era o líder inicial da equipa, acabou por ter uma etapa com a chegada à guarda que foi fatídica para ele, por perder a posição dentro dos 10 primeiros da geral, o que nota claramente as fragilidades que ele ainda tem naquela alta montanha. Já o ano passado também a coisa não tinha corrido tão bem na volta a Portugal, depois de um grande troféu Joaquim Agostinho. Portanto, parece-me que o João tem ainda que trabalhar melhor esse aspecto para conseguir entrar nos melhores desta volta a Portugal. E ainda, por último, como já havia dito, o Alejandro Marquez também acabou por ser uma desilusão. Talvez já esteja na curva descendente da carreira e isso também não ajuda. O próprio contrarrelógio dele acabou por ser muito longe do que o Alejandro Marquez que nos habituou nos últimos anos. Bem, eu vou só ainda aproveitar para deixar duas notas de destaque que não referi previamente. De saudar o regresso de Daniel Silva aos grandes resultados. Ele passou pelo menos a última temporada muito escondido deste tipo de exibições. A subida que ele faz à Senhora da Graça é particularmente soberba, e acho que nessa mesma etapa acabou por ficar um sabor amargo na boca da grande subida que ele faz à frente de Gustavo Veloso e Johnny Brandão, e acaba por ser sozinho Gustavo Veloso a ir buscá-lo já mesmo nos metros finais. Uma nota também para o Ricardo Vilela, o único ciclista de equipas estrangeiras, embora português,
a figurar dentro do top 10 da classificação geral, o que demonstra uma vez mais o que é o nível da preparação das equipas portuguesas para esta prova comparativamente com o nível dos ciclistas que correm lá fora. Não que os ciclistas que estejam a correr no estrangeiro e que vêm do estrangeiro sejam de qualidade inferior, não de todo. Basta ver a formação que a equipa da Androni, que é profissional continental, trouxe e que um dos seus homens fortes, Rodolfo Torres, só conseguiu fechar na posição 20 da classificação geral, e assim acaba por ser um resultado positivo de Ricardo Vilela, ele que dava a entender que se tinha preparado a pensar na volta a Portugal, mas obviamente a preparação lá fora acaba por ser uma preparação um bocadinho diferente das equipas portuguesas que cá fazem para a maior prova do nosso calendário. Prova é essa que para o ano tudo aponta poderá vir a ser do escalão acima, ou pelo menos foi essa a informação que nos terá chegado durante o dia de hoje, ontem. E agora que falaste de equipas estrangeiras, vocês acabaram por já falar um pouco das equipas portuguesas, como é que avaliam a prestação das equipas estrangeiras na Grandíssima? Quanto à Caja Rural, eu acho que acabou por ser uma prestação dentro dos esperados. José Gonçalves conseguiu uma vitória em etapa, testou-se bastante, aparenta estar bastante bem para a volta à Espanha. O Ricardo Vilela acabou por conseguir um lugar dentro dos 10 primeiros. O Eduardo Prades acabou por ser uma pequena desilusão. Talvez foi o único elemento que acabou por estar um pouco aquém dentro da equipa. De resto, destaque também para a Fanvik, sempre em destaque, com vários elementos em fuga, com o Wilson a Almiro Rincón Dias a levar a camisola da montanha e com muito destaque, o Luís Mendonça com alguns lugares dentro do top 10 das etapas. Os espanhóis acabaram por estar muito desaparecidos, mas o resto da equipa acabou por compensar. O João Gaspar também fez um belo início de volta a Portugal, depois acabou por abandonar. De resto, o resto das equipas estrangeiras acabaram por estar sempre um pouco desligadas da corrida, à exceção da Androni, com o Gavazzi e o Vigano. O Vigano acabou por não levar nenhuma etapa, mas o Gavazzi acabou por conseguir levar uma etapa para casa. Mas do resto da equipa, no que toca à geral, Pelizotti, Italiano e Torres, entraram todos dentro dos 20 mais, mas acabaram por ficar todos abaixo do 15º lugar para baixo, portanto nunca tiveram realmente dentro da discussão sequer do top 10 da prova. E o resto das equipas foram muito anónimas. Mesmo David Belde ainda conseguiu aparecer por várias vezes nas etapas mais duras, mas Vdovin acabou por levar a camisola da Juventude, da Loco Sphinx, e de resto talvez a Drapac, que acabou por levar uma etapa por Will Clark, mas o resto da equipa também andou muito em fugas. Adam Felland também teve com algum destaque. O Brandon Kenty acabou por ser uma desilusão nesta prova, provavelmente os objetivos dele não eram para aqui. E sinceramente não estou a ver assim mais nenhum nome de equipas estrangeiras que tenha estado em aparente destaque nesta volta a Portugal, para ser sincero. Bem, eu vou desde já referir um dos nomes que o Rodrigo não mencionou. Einar Parra, da Boiacá. A verdade é que vinha fazendo uma volta a Portugal dentro do que seria expectável, até à etapa da Torre, onde teve a tal saída de estrada que motivou a sua desistência. Ele, na altura, que vinha num dos grupos principais. A equipa da Boiacá foi a equipa que tinha ganho a volta a Portugal do futuro e trazia cá uma equipa com bons ciclistas. Não era vários deles, por exemplo, Diego Ochoa acabou por estar a terminar a classificação da Juventude em segundo. Carlos Parra, e Ivan Botia foram ciclistas que se viram em fugas. O Einar Parra estava na tal luta nos melhores lugares, pelo menos até à etapa da Torre, onde desistiu. Foi uma equipa que acabou por se ver bastante pouco. A própria Euskadi Múrias foi uma equipa que, tirando uma ou outra participação em fugas, esteve muito apagada. Desde logo, como mencionaste, o Gary Coitz Bravo, que não conseguiu aquilo que se poderia vir a esperar dele. Afinal de contas é um antigo vencedor da classificação da Juventude da Volta e acabou por decepcionar, não conseguindo acompanhar os melhores praticamente em nenhuma das etapas mais duras da Volta. A Cristina Jolleri foi uma equipa que praticamente não se viu.
O destaque acaba por ser o contrarrelógio final de Stefan Schumacher, de resto praticamente não se viu durante a altura nenhuma. A própria Interra, que chega ao fim da volta a Portugal, ia terminar só com um ciclista, Israel Nuno. A própria Astana City vinha cá com um mínimo de ambições. Eu diria que na Equita Stal 9 era um dos nomes que nós tínhamos apontado como tendo a ter em conta. E foi um ciclista que desde logo na primeira etapa em Braga andou ao ataque com Wilson Ramiro Dias, mas que foi pura e simplesmente sem qualquer efeito. E desde aí praticamente nunca mais se viu. Foi uma equipa que andou quase sempre bastante escondida e mesmo em fugas quase não estiveram presentes. E por fim a equipa ciclista Armet Terre, que também trazia alguns ciclistas belgas que são conhecedores do público que acompanha mais de perto o ciclismo internacional e em particular o calendário francês, a Taça de França. E o maior destaque deles, se é que se pode dizer assim, acaba por ser a desistência de Anis Issad após uma queda em fuga bastante feia por sinal, que o obrigou a abandonar, que teve de ir de ambulância desde logo para o hospital. Fora isso, foi uma equipa que praticamente viu-se em uma ou duas fugas e também muito pouco mais. Acho que a prestação das equipas estrangeiras acaba por ser bastante moderada, convenhamos, que são equipas que chegam a esta corrida sem estarem com grandes ambições. Fica a ironia de, por exemplo, o Franco Pellizotti ter confessado que quando lhe disseram que vinha a volta a Portugal e que a volta a Portugal era muito dura, ele se terá rido porque já tinha feito não sei quantos giros e tours de França e voltas, e a verdade é que chegou cá e fez muito pouco. Quase, o melhor que se viu de Franco Pellizotti foi ele em fugas. Portanto, ele melhor que ninguém já se retratou e agora sabe perfeitamente do quão dura é a volta a Portugal, ainda para mais disputada no verão. E portanto, toda esta panóplia de equipas estrangeiras veio cá tentar mostrar o seu melhor. A equipa da Androni vinha particularmente recheada de ciclistas que são experientes, que têm panorama de participação em provas de grande valor, bem reconhecidas lá fora, de um escalão acima, e simplesmente não se conseguiram mostrar. O melhor que conseguiram foi a Caja Rural, a tal vitória com o José Gonçalves e o top 10 de Ricardo Vilela. A Androni ganha uma etapa por Francesco Gavazzi, com Vigano também a mostrar-se, mas a não conseguir nenhuma, e a própria Drapac, como disseste, também só conseguiu uma vitória com William Clark. E bem, é tudo o que nós temos a discutir por hoje. Não sei se o Miguel ou o Rodrigo querem acrescentar alguma coisa ao podcast. O máximo que eu posso acrescentar é que foi uma volta a Portugal de veras com emoção, que teve vária imprevisibilidade e que oxalá de futuro a qualidade se possa manter ou melhorar. Eu diria o mesmo, para ser sincero, uma etapa da volta a Portugal chegou quase em termos de entusiasmo e de imprevisibilidade, chegou quase para uma volta à França inteira, para ser sincero. Portanto, acho que foi uma volta a Portugal que até valeu a pena assistir este ano. E pronto, damos assim por terminado mais uma edição do podcast. Nós vemos no próximo. Até lá.